Olá, estudantes do Paraná! Hoje começaremos mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Juan e vamos ter essa aula, que seria a aula de número 16. Antes de nós começarmos essa aula, vocês não esqueçam de registrar a presença de vocês nas atividades do Google Classroom e aqueles que realmente têm atividade impressa e que não podem acessar a internet, que levem essa atividade no dia da entrega da merenda escolar na escola, tá bom? Vamos continuar então. Nesta aula, veremos o que são princípios éticos e valores morais, existentes em todas as religiões, como o ser humano deve respeitar o outro, o que é igual e, ao mesmo tempo, diferente em suas culturas e valores. Princípios éticos, valores morais, as chamadas regras de ouro das religiões. O objetivo desta aula: demonstrar como os princípios éticos e valores morais são exercidos nas mais diferentes religiões espalhadas pelo mundo, bem como enfocar os diferentes conceitos que definem as regras de ouro das religiões. Então, quais seriam realmente os principais valores existentes dentro de uma regra de ouro para todas as religiões? Então, isso que nós vamos ver nesta aula. Respeito é o primeiro princípio dentro de uma religião, que seria a diversidade, é um dos valores mais importantes do exercício da cidadania. Do respeito, podemos entender que não existe seita, pois não existem grandes e pequenas religiões. Não existe uma religião pura que não tenha a influência de outra. E, acima de tudo, não existe uma religião melhor do que a outra, porque todas são importantes para o desenvolvimento de todos os seres humanos. E isso, quando nós entendemos por respeito, entendemos também por tolerância religiosa, o que eu já vim falando nas outras aulas também. Tá? Tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ações e participação. Em primeiro lugar, aceitar que os seguidores de diferentes religiões considerem suas crenças como verdadeiras. Em segundo lugar, permitir que os outros tenham crenças diferentes. Em terceiro lugar, a livre prática da religião, dentro da razão, da cultura e da sociedade. Então, você tem diferentes verdades, diferentes crenças, diferentes culturas que se respeitam dentro de uma religião. Então, agora eu vou passar para vocês os exercícios relacionados a esses princípios éticos e valores morais que nós vimos. Tá? Complete a frase. A tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ação e... Letra A, benevolência. Letra B, paciência. Letra C, participação. Ou letra D, reação. Eu vou deixar algum tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, estudantes, vocês registraram no caderno lá as atividades que eram para ser feitas? Fizeram no caderno, marcaram as respostas corretas? Vamos então à resposta. Complete a frase. A tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ação e, letra A, benevolência, letra B, paciência, letra C, participação ou reação? Qual que vocês realmente responderam? Letra C, participação. Tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ação e participação de todos os envolvidos dentro de um bem comum. Tá? Ética da reciprocidade. Quando nós entendemos por regra de ouro, entendemos por ética da reciprocidade. Cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Pois se você pratica a discriminação e tem preconceito ao outro, que é indiferente, cria-se o ódio e o desrespeito. Ninguém gosta de ser maltratado e humilhado por ser diferente. Devemos sim ser recíprocos com o que é semelhante a nós. Então a gente tem que ter uma certa relação de proximidade. Uma relação de que sabemos que o outro é diferente, mas temos que saber respeitar. Regra de ouro no Palácio de Vidro da sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, há um mosaico que representa homens e mulheres e crianças das mais diferentes origens, religiões e culturas. O mosaico contém a frase: faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti. Esta é basicamente a frase que define, de certa forma, o que seria a regra de ouro. Tá? Mas, afinal, o que é uma regra de ouro? É uma lei única no seu gênero, acessível a todos os conhecimentos e consciências humanas, pois está presente em todas as correntes religiosas e em diferentes culturas do mundo. É um código de ética universal. Então, basicamente, é um código que todas as religiões se definem como esses princípios. De acordo com os estudos recentes, a presença da regra de ouro remonta a 3.000 anos antes de Cristo, na tradição védica indiana, que dizia: não faça aos outros o que não quereis que seja feito a ti, e deseja aos outros o que deseja e esperas para ti mesmo. Vocês vão ver que boa parte das frases, todas elas se coligam, né? Porque é saber respeitar o outro para ser respeitado ao mesmo tempo. Sabedoria oriental. O que realmente diz uma tradição oriental sobre a regra de ouro, né? Entre as mais antigas e conhecidas citações da regra de ouro, encontra-se a do filósofo Confúcio, que viveu na China no século 6 a 5 a.C. O máximo da amável benevolência é não fazer aos outros aquilo que não gostaria que eles fizessem a ti, quase mesmo parecida com a mesma frase anterior. No budismo, né, que é uma outra tradição oriental, diz: não trate os outros de um modo que tu mesmo consideras danoso, né? Não tratar o outro para que você não seja prejudicado ao mesmo tempo. Shintoísmo: ser caridoso com todos os seres, o amor é o representante de Deus, né? Em muitas religiões se diz, né, que o próprio amor é Deus. Então aqui no shintoísmo também está falando numa tradição oriental, né, diferente de uma tradição ocidental, que mostra que também o amor é representação de Deus. Na sabedoria ocidental, né, uma das mais conhecidas que nós temos, que envolve basicamente o cristianismo como uma das maiores religiões, aqui nós temos também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste mandamento depende todas as leis dos profetas, né? É o que está escrito no grande livro da Bíblia. No islamismo, né, ninguém é verdadeiramente crente se não desejas para o irmão o que desejas para si mesmo. Então, ao mesmo tempo ali você tem as mesmas proximidades das frases, né? Que você tem que desejar ao outro aquilo que você quer que seja feito para si. Na sabedoria indígena e africana, também nós temos o princípio da regra de ouro. Tá? Indígenas americanos: o respeito por todas as formas de vida é fundamental. No provérbio iorubá, quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Ou seja, na sabedoria das tradições nativas, você vê que elas realmente colocam que você não tem que respeitar somente o ser humano, né? Você tem que respeitar todos os seres vivos que estão
ali colocados, né, neste mundo. E a frase do Mahatma Gandhi, né? Para ver de frente o espírito da verdade universal e que tudo penetra, é preciso ser capaz de amar as criaturas mais desprezíveis como a si mesmo. Então, mesmo aquelas criaturas que a gente mal assim gosta ou realmente considera, também tem que ser respeitadas, né? Para que o espírito da verdade universal, do respeito entre todas as pessoas, seja válido. Vamos então agora às atividades que está relacionada a essa parte do conteúdo. Marque V para verdadeiro e F para falso. Na ética da reciprocidade, cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Na segunda frase. Na frase do Palácio do Indivíduo da ONU, está escrito: não faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti. Terceira alternativa. A regra de ouro está presente em todas as correntes religiosas e em diferentes culturas do mundo. Quarta alternativa. Na sabedoria do cristianismo está escrito: amarás o teu próximo quando respeitar a lei. Eu vou deixar um tempo para vocês responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões que estavam ali, colocaram certinho no caderno, anotaram para mandar para a escola ou enviar para o Google Classroom? Vamos voltar à sequência. Então, marque V para verdadeiro e F para falso. Qual que vocês realmente responderam? A resposta seria verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Na ética da reciprocidade, cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Como nós tínhamos falado, né? As chamadas regras de ouro é saber respeitar um e respeitar o outro. Na frase do Palácio de Vidro da ONU está escrito: não faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti. Né? Na realidade, ela é falsa porque tem uma alterância aqui na frase. Né? Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti, e não faça aos outros. Então, é uma questão de língua portuguesa que eu coloquei para a questão de colocar alternativa falsa nessa questão segunda. Terceira alternativa, a regra de ouro está presente em todas as correntes religiosas e em diferentes culturas do mundo. Verdadeiro. Quarta alternativa, na sabedoria do cristianismo, está escrito, amarás o teu próximo quando respeitar a lei. Na realidade, amarás o teu próximo como a ti mesmo, seria a resposta correta. E não respeitando a lei. Então, essa aqui é a alternativa falsa. Tá bom? Regras de ouro e princípios de reciprocidade. Através da história, muitos filósofos morais tentaram formular outras regras para o comportamento correto. Uma das leis foi chamada de utilitarismo, que defende a ação que leva ao maior contentamento. Age de tal maneira a trazer o maior contentamento para o maior número de pessoas. Então, você tem que fazer com que as pessoas se tornem felizes. Né? A sua prática, a sua ética, o seu respeito com o outro é fazer com que todos convivam de uma forma harmoniosa. Bom? Diferente do utilitarismo, temos a ética do dever, do filósofo Immanuel Kant, que diz: o ser humano sempre deve ser tratado como dotado de um valor intrínseco, um valor que está dentro dele, tá? E não deve ser usado meramente como um meio, tá? Para se conseguir uma outra coisa. Você tem que agir, a sua ação, ela tem que ter uma finalidade. A sua ação tem que ser um exemplo para os outros. É isso que o Kant está querendo dizer, né? Dentro da sua filosofia e dentro do seu contexto, né, religioso, que você tem que saber se direcionar de uma maneira que você seja exemplo para os outros. Tal regra de ouro diz que não devemos roubar dos outros. É um exemplo aqui, nós não devemos roubar, nem passar na frente numa fila do lanche, por exemplo, e nem desrespeitar as pessoas mais velhas. Isso que seria a regra, né, da ética do dever que o Kant está tentando retratar aqui. Então, vamos agora ao quiz. O que diz o princípio da ética do utilitarismo? Letra A, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Letra B, age de tal maneira a trazer o maior contentamento para o maior número de pessoas. Letra C, o respeito por todas as formas de vida é fundamental. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam a questão que eu tinha colocado aqui? Conseguiram fazer lá, escrever no caderno, para mandar também para a versão impressa? Vamos lá, então. O que diz o princípio da ética do utilitarismo? Letra A, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não seria essa, né? Porque essa é a regra do cristianismo, né? Que está escrito na Bíblia, onde Cristo fala aos seus discípulos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Letra B, há de tal maneira a trazer o maior contentamento para o maior número de pessoas? Esta era a alternativa correta. Você tem que agir para que a maior número de pessoas se contentem na sua felicidade, né? Então, a felicidade é uma das formas, por exemplo, do princípio ético que está nas religiões, né? As religiões tentam trazer a felicidade para as pessoas. Só que muitas vezes acontece que as pessoas interpretam de maneira errada esse tipo de crença, né? O que leva a uma violência extrema entre o desrespeito a todas as outras culturas. O respeito por todas as formas de vida é fundamental. Sim, o respeito é fundamental, mas não é a ética do utilitarismo. A ética, essa ética da letra C, seria a ética relacionada aos povos, né, indígenas, que respeitam todas as formas de vida, respeitam a floresta, respeitam os animais, isso que nós vamos ver na próxima aula, inclusive, tá? E a letra D é uma das alternativas, tá? Não seria porque está na questão da letra B, a alternativa que seria a correta. Quarta questão, desculpa. Segundo a ética do dever de Kant, diz, letra A, não devemos roubar e nem desrespeitar os mais velhos. Letra B, devemos amar todos os seres humanos. Letra C, devemos amar somente a Deus. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, fizeram certinho lá, responderam, colocaram lá a pergunta, a resposta. Tem que fazer isso, pessoal, senão daí vai ficar bem mais organizado para vocês depois mandar para a escola ou fazer isso via internet, tá bom? Segundo a ética do dever de Kant, diz, letra A, devemos roubar, não devemos roubar e nem desrespeitar os mais velhos? Letra B, devemos amar todos os seres humanos? Letra C, devemos amar somente a Deus? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês responderam, pessoal? A letra A seria a correta. Não devemos roubar e nem desrespeitar os mais velhos, porque esta é uma ética, como eu falei, da do Kant, que seria aquela ética de você ter o exemplo e levar esse exemplo, digamos, para as outras pessoas, né? O Kant, ele era um pensador bastante religioso nesse sentido, por isso que ele cria essa regra, né, para demonstrar a sua fé às pessoas que, naquela época, né, não tinham mais tanto uma crença a uma religião, então ele tenta criar essa ética para que as pessoas aprendam a se respeitar melhor. Não? Devemos amar todos os seres humanos? Também, mas não seria a ética relacionada a Kant nesse sentido. Não? Devemos amar somente a Deus? Não. Se nós amarmos somente a Deus, nós não vamos amar o próximo. Né? Temos que amar o próximo também, de uma certa forma, como propriamente a crença em algum Deus ou alguns deuses, né? Como em algumas outras religiões. Todas as alternativas estão corretas? Não seria, né? Porque se nós colocarmos uma ou outra, né, não vai ser completo, como diz a primeira questão, que relaciona-se basicamente a uma concepção ética. Então, nós temos, por exemplo, dentro da regra de ouro, tá, 4 princípios da ética, 4 pontos principais da ética para que você possa, de uma certa forma, chegar a um patamar de respeito à religião. Então, nós vamos ver esses 4 pontos. O primeiro seria os horizontes. Nossos horizontes éticos se expandem e se entrelaçam com responsabilidade. Então, a primeira coisa que uma pessoa que leva uma regra de ouro seria ela ter responsabilidade. Responsabilidade consigo mesmo, responsabilidade com o próximo. Não? Então, você tem que ter a responsabilidade de ter esse dever, né, de seguir a uma determinada princípio ético ou uma determinada religião. O segundo ponto principal da ética seria o coração. Com o coração, queremos dizer consciência. Tá? É algo que protege para o interior de nós mesmos. Então, quando nós falamos, as pessoas têm aquela noção de dizer que está com uma dor no coração, basicamente não é relacionado a uma concepção física, mas sim uma concepção, digamos, interior, assim, da consciência, né? É a pessoa saber dormir com a consciência tranquila. Ou seja, ter, digamos, consciência de que o que você está fazendo pode prejudicar o outro ou não pode prejudicar o outro. Então, você tem que ter uma certa direção naquilo que você vai praticar, o que você vai fazer. Tá? Cabeça. Devemos usar o nosso cérebro e nosso raciocínio para estabelecer valores e normas de conduta. Saber pensar certo, saber agir. Porque a lei, como o Kant dizia, é você ter o raciocínio, saber pensar, saber se orientar, né? Usar, digamos, o seu pensamento, a sua reflexão, para que você possa, de certa forma, fazer as coisas certas, né? Não se arrepender depois daquilo que você cometeu de errado. Por isso que existem as leis. As leis foram criadas mentalmente pelo homem, né? Para que basicamente as pessoas seguissem uma ética, um princípio religioso, de uma certa forma. E por último, né, que de certa forma mais importante que todos deveriam fazer, né, o que muitas vezes não se faz, é a mão de obra. Devemos agir, fazer a experiência ética na prática, né, o que o Kant realmente estava dizendo. Você exercer, digamos, aquilo que você pensa, aquilo que você tem de consciência e aquilo que você tem de responsabilidade. É você usar a prática da religião
usando na forma da sua experiência ética. Não quer dizer que você tenha que ser um padre, um pastor ou um pai de santo. Não, você pode exercer uma religião, mas você tem que ter uma certa ética para ter essa experiência, né, de respeito a todos que estão ali dentro daquela própria crença que estamos ali colocado, ou que basicamente todos estão envolvidos. Nesta aula, então, aprendemos o que são valores, princípios éticos e morais de todas as religiões, bem como o que são regras de ouro e como devemos tratar os seres humanos, que são diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes a nós. Então, a gente sabe que, se nós tratarmos com respeito as pessoas, ter essa certa semelhança, né, porque as próprias religiões dizem, né, que nós temos, por exemplo, aquela ideia de que o ser humano ele é semelhante, porque eles são parecidos, mas ao mesmo tempo eles são diferentes, porque eles têm uma certa diferença, tá? Então a gente tem que saber respeitar essa diferença dentro da cultura, tá? Cada cultura é diferente, mas não existe uma raça de seres humanos diferentes. É uma raça única, que é ser humano, ser um ser, digamos, que tem um princípio de humanidade. Então, você respeitar uma ética dentro de uma religião, respeitar o outro, é o sentido que te faz você ser um ser humano, né? O que te faz ser humano diante dos outros. Se você agir de uma forma violenta, né, e desrespeitar as culturas, desrespeitar as crenças, desrespeitar as religiões, você não está, digamos, agindo como um ser humano consciente, como eu acabei de falar, um ser humano que tenha uma certa responsabilidade com o outro. Você não está agindo com uma prática correta dentro da sua regra moral e ética, e você também não está, digamos, dentro do próprio princípio daquilo que você professa. Então, tudo isso mostra, né, que a regra de ouro, ela é uma coisa que vem de muitas religiões, tá? E ela perpassa todas elas. Todas elas querem dizer a mesma coisa. Então, quando você respeita o próximo, respeita a pessoa que é diferente ou que ela é igual a você, você não está respeitando só a pessoa, você está respeitando ao ser divino que você acredita, que pode ser Deus, pode ser os outros deuses, pode ser um espírito que você acredita, mas você está, digamos, desrespeitando a sua divindade maior, né? Então, respeitar o próximo quer dizer você respeitar a sua própria divindade também, porque todos os seres foram criados pelas divindades. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que ter dentro dessa consciência. Não é isso? Bom? Então, encerramos a nossa aula, tá? Eu agradeço a todos por assistir essa aula. Vale lembrar a vocês que não deixem de registrar a presença de vocês no Google Classroom, tá? Lá, anotem lá as atividades, preencham, façam as atividades e enviem, né? Porque agora a presença é dessa forma, vocês fazerem a atividade obrigatória, tá bom? Quem não tem acesso à internet, que leve as atividades impressas para a escola, tá? E entrega no dia da entrega da merenda escolar. E quem não tem acesso nem à internet, nem à televisão, né? Ou que tem acesso só ao YouTube, também assista pelo YouTube, né? Ou pelo aplicativo da Aula Paraná, tá bom? Um grande abraço e a todos. E até.